Imagine que você acorda um dia e o país mais poderoso do mundo simplesmente para de existir. Não de uma vez, não com uma bomba ou uma invasão fulminante, mas aos poucos, como um gigante que vai perdendo o equilíbrio sem perceber, até o momento em que a queda se torna inevitável. Isso é exatamente o que aconteceu com Roma. Por mais de 7 séculos, o Império Romano foi a maior força política e militar que o mundo ocidental jamais viu. Suas fronteiras se estendiam do norte da África às Ilhas Britânicas, do Oceano Atlântico até os desertos da Pérsia. Ele construiu estradas que ainda existem, leis que ainda usamos, uma língua que ainda moldou a nossa. E então, entrou em colapso. Mas aqui está a parte que ninguém te conta na escola. Roma não caiu porque perdeu uma batalha. Roma caiu porque estava podre por dentro. E o pior, os próprios romanos sabiam. Havia sinais, havia alertas, havia homens que gritaram no Senado que o império estava se destruindo. E ninguém ouviu. Hoje, vou te mostrar o segredo que ficou enterrado por séculos. E que quando você entender, vai olhar para o mundo atual com outros olhos. Porque Roma não morreu no passado. Roma está morrendo todo dia. Sempre que uma civilização ignora os mesmos sinais. Para entender a queda, você precisa primeiro sentir o peso da grandeza. No século II d.C., sob o imperador Trajano, Roma atingiu seu ponto máximo de território. Cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Para ter uma ideia, isso é maior do que a União Europeia inteira hoje. Mas o que realmente impressionava não era o tamanho, era a engenharia do poder. Roma tinha um sistema que nenhuma outra civilização havia montado com tanta precisão. Militarmente, as legiões eram máquinas de guerra disciplinadas, com logística avançada, equipamentos padronizados, e uma cadeia de comando que funcionava como um relógio. Um legionário romano era mais bem alimentado, treinado e pago do que qualquer soldado de qualquer exército inimigo da época. Economicamente, Roma era o centro de uma rede comercial que conectava a China à Inglaterra, passando pela Índia e pela África. Especiarias, seda, ouro, escravos, grão, tudo fluía pelas estradas e pelo Mediterrâneo em direção a Roma. Politicamente, o sistema administrativo romano era tão eficiente que províncias a milhares de quilômetros de distância pagavam impostos, obedeciam leis e se sentiam romanas. E havia algo mais, um conceito que os historiadores chamam de Pax Romana, a paz romana. Por mais de 200 anos, o Mediterrâneo viveu em relativa paz e prosperidade. Cidades floresceram, comércio cresceu, arte e filosofia prosperaram. Era de muitas formas, o mundo antigo em seu melhor momento. Mas por baixo de toda essa grandeza, havia algo se movendo. Algo que os romanos chamavam de decadência, mas que era muito mais do que isso. Era um conjunto de falhas estruturais, que se alimentavam umas das outras, silenciosamente, por décadas. E quando finalmente explodiram, já era tarde demais. Aqui começa a parte que a maioria dos documentários erra. As pessoas querem uma causa simples. Roma caiu por causa dos bárbaros. Roma caiu por causa do cristianismo. Roma caiu por causa da corrupção. Mas a verdade é que Roma caiu por causa de tudo isso ao mesmo tempo, e por uma razão mais profunda que amarrava todas essas causas juntas. Vamos às rachaduras. Rachadura 1. A armadilha econômica. No século III, Roma entrou em uma crise econômica que os historiadores chamam de crise do terceiro século. E ela foi devastadora. O problema central era simples. Roma gastava mais do que arrecadava. As guerras constantes nas fronteiras, contra os germânicos no norte, contra os persas no leste, eram imensamente caras. E a solução que os imperadores encontraram foi:
enfraquecer a própria moeda. O denário de prata, a moeda básica do império, foi sendo progressivamente adulterado. No início do século I, ele era 95% prata. 100 anos depois, tinha menos de 5%. Sabe o que acontece quando um governo desvaloriza sua moeda para pagar suas dívidas? Inflação, desconfiança, colapso econômico. Preços explodiram. Agricultores abandonaram campos porque não conseguiam mais vender seus produtos por preços que cobrassem o custo de produção. O comércio interregional encolheu. As cidades começaram a se isolar. Roma estava criando sua própria pobreza. Rachadura 2. O exército que comeu o Estado. Aqui está uma ironia cruel. A maior força de Roma se tornou uma de suas maiores fraquezas. Para manter os soldados leais, os imperadores começaram a pagar salários cada vez mais altos e a dar cada vez mais presentes, terras, ouro, privilégios. O exército foi gradualmente se tornando não um servidor do Estado, mas seu senhor. Entre 235 e 284 d.C., apenas 49 anos, o Império Romano teve mais de 50 imperadores diferentes. A maioria deles chegou ao poder pela força militar e morreu assassinado por seus próprios soldados. Pense nisso. 50 governantes em 50 anos. Quando você passa mais tempo defendendo seu trono do que governando, nenhuma política de longo prazo é possível. Nenhum planejamento, nenhuma reforma estrutural. O exército havia se tornado um negócio de lealdade comprada. E quando um general mais rico aparecia na fronteira, os soldados simplesmente mudavam de lado. Rachadura 3. As fronteiras impossíveis. Quando Roma estava no auge, suas fronteiras eram defensáveis porque o exército era forte e os vizinhos eram fracos. Mas conforme o século III avançou, a equação se inverteu. No norte, as tribos germânicas, os godos, os vândalos, os hunos, haviam aprendido com séculos de contato com Roma. Eles adotaram táticas romanas. Eles forjaram alianças entre si. Eles deixaram de ser guerreiros tribais dispersos e se tornaram exércitos organizados. E Roma, ao mesmo tempo, estava enfraquecendo. As fronteiras, chamadas de limes, se estendiam por mais de 5.000 quilômetros. Manter isso exigia uma quantidade enorme de soldados, dinheiro e logística. E como vimos, o dinheiro estava acabando. A solução? Roma começou a recrutar os próprios bárbaros para defender as fronteiras romanas. No curto prazo, funcionou. No longo prazo, foi suicídio. Porque você acabou de colocar na linha de frente do seu exército pessoas que têm amigos, família e lealdades culturais do outro lado da fronteira. Rachadura 4. A fragmentação cultural. E aqui chegamos em algo que raramente é discutido: a crise de identidade romana. Roma sempre foi uma civilização de integração. Você podia ser espanhol, sírio, norte-africano ou egípcio e se tornar romano. Era uma identidade política, não étnica. Mas quando a economia encolheu, quando as cidades pararam de crescer, quando o Estado não conseguia mais entregar a pax que havia prometido, as pessoas começaram a se perguntar: o que significa ser romano, afinal? Surgiu uma fragmentação. As províncias começaram a olhar mais para si mesmas do que para Roma. Os ricos se isolaram em grandes propriedades rurais, as vilae, e começaram a criar seus próprios mini-reinos, com suas próprias leis e seus próprios exércitos particulares. O tecido social, que havia mantido Roma unida, estava se desfazendo. Agora eu vou te contar o segredo. Não é um único evento. Não é uma batalha perdida ou um imperador louco. O segredo que fez Roma entrar em colapso é algo que os historiadores demoraram séculos para articular com clareza, e que um pesquisador chamado Brian Ward Perkins, da Universidade de Oxford, formulou de forma definitiva em seu livro de 2005. O segredo é este:
Roma não foi destruída por inimigos externos. Roma foi destruída por um colapso sistêmico de complexidade. Deixa eu te explicar o que isso significa, porque é aqui que tudo se conecta. Civilizações avançadas são sistemas complexos. Elas dependem de redes interconectadas de comércio, produção, governo, infraestrutura e cultura. Quando essas redes funcionam bem, o sistema todo prospera e cresce. Mas sistemas complexos têm uma vulnerabilidade fatal. Quando muitos componentes falham ao mesmo tempo, o sistema pode colapsar mais rápido do que qualquer um dos problemas individuais poderia causar sozinho. É o que os engenheiros chamam de falha em cascata. Imagine uma ponte. Você pode retirar um parafuso e ela aguenta. 2 parafusos ainda aguenta. Mas chega um ponto em que a retirada de um único parafuso, o parafuso errado, desencadeia uma reação em cadeia que derruba a estrutura inteira. Roma chegou a esse ponto. Veja como funcionou. A inflação destruiu o comércio de longa distância. O comércio reduzido diminuiu a arrecadação fiscal. A queda fiscal reduziu o pagamento ao exército. O exército enfraquecido não conseguia mais defender as fronteiras. As fronteiras abertas permitiram invasões bárbaras. As invasões destruíram mais comércio e mais arrecadação. O Estado não conseguia mais pagar nem funcionários, nem soldados. As províncias começaram a se autogerir. A autogestão das províncias reduziu ainda mais a autoridade central. Roma parou de existir, não com uma explosão, mas com um longo silêncio. E aqui está algo que vai te deixar sem palavras. Os arqueólogos que estudam o período encontraram evidências físicas do colapso que são simplesmente chocantes. A qualidade da cerâmica caiu drasticamente. Objetos do cotidiano que no auge do Império eram produzidos em massa com técnica sofisticada e distribuídos por todo o Mediterrâneo, sumiram. A cerâmica encontrada no século V e VI é grosseira, quebrada, mal acabada, feita localmente, por gente que havia perdido o acesso às redes de comércio. A escrita caiu. O número de inscrições em prédios, monumentos, documentos despencou no século V. As pessoas pararam de escrever, ou pararam de saber escrever. O tamanho dos animais diminuiu. Isso é mais revelador do que parece. Bovinos, suínos e ovinos encontrados em sítios arqueológicos do século V são fisicamente menores do que os de 2 séculos antes. Sinal claro de que a agricultura havia regredido. O gado havia sido mal alimentado por gerações. A população de Roma caiu de 1 milhão para menos de 30 mil habitantes em alguns séculos. Uma cidade que foi a maior do mundo ocidental se tornou uma aldeia em suas próprias ruínas. Isso não é uma transição. Isso é um colapso civilizacional. Mas por que o colapso foi tão total? Por que não houve recuperação mais rápida? Aqui está o insight mais perturbador de todos. Quando uma civilização complexa colapsa, ela não apenas perde sua riqueza. Ela perde o conhecimento necessário para gerar aquela riqueza. Quando as redes de comércio, que sustentavam a produção de cerâmica sofisticada, pararam, os artesãos que sabiam como fazer aquela cerâmica morreram sem passar seu conhecimento adiante. Quando as escolas fecharam, o latim clássico, língua da administração, da lei, da cultura, começou a se fragmentar nos dialetos que dariam origem ao português, ao espanhol, ao francês, ao italiano. Roma não foi apenas destruída. Roma foi esquecida, de dentro para fora. E isso levou séculos para ser reconstruído. Agora que você entende o mecanismo, vamos ver como ele se manifestou na história. Dos confins da Ásia Central, um povo guerreiro de cavaleiros nômades começou a se mover em direção ao Ocidente. Os hunos eram diferentes de qualquer coisa que os romanos ou os bárbaros europeus haviam enfrentado. Eram rápidos, implacáveis, organizados de uma forma que parecia caótica de fora, mas era altamente eficiente. E eles empurraram à sua frente um outro povo, os godos.
Os godos, fugindo dos hunos, pediram permissão para cruzar o Danúbio e se instalar em território romano. Roma concordou, e aqui cometeu um dos erros mais fatais da história. Os administradores romanos corromperam o processo de assentamento, extorquiram os godos, humilharam seus líderes. Em 376, os godos se rebelaram. No dia 9 de agosto de 378, o imperador romano do Oriente, Valente, decidiu enfrentar os godos antes de esperar reforços. Foi uma catástrofe. O exército romano, cerca de 30.000 homens, foi praticamente aniquilado em questão de horas pela cavalaria goda. O próprio imperador morreu no campo de batalha. Seu corpo jamais foi encontrado. Adrianópolis foi um choque traumático para Roma. Havia séculos que o exército romano não era destruído desta forma em seu próprio território. A invencibilidade das legiões, o mito central da identidade romana, havia sido quebrado. Em 410, algo aconteceu que os romanos simplesmente não conseguiam acreditar ser possível. Alarico, rei dos visigodos, saqueou Roma. Pela primeira vez em 800 anos, a cidade eterna havia caído nas mãos de um inimigo. O impacto psicológico foi devastador. Pensadores cristãos como Santo Agostinho tiveram que escrever obras inteiras para explicar como a cidade protegida pelos deuses havia sido destruída. O mundo romano nunca mais seria o mesmo. Se Alarico foi um choque, os vândalos foram a humilhação final. Em 455, os vândalos, que haviam tomado o norte da África, saquearam Roma novamente. Por 14 dias, sistematicamente, levando tudo o que havia sobrado. É de onde vem a palavra vandalismo, destruição gratuita, sistemática, sem propósito construtivo. Em 4 de setembro de 476, o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, um menino de 16 anos, foi deposto pelo líder bárbaro Odoacro. Odoacro não se proclamou imperador romano. Ele simplesmente não criou um substituto. Enviou as insígnias imperiais para Constantinopla e disse, em essência, não há mais necessidade disso aqui. Com isso, encerrou-se formalmente o Império Romano do Ocidente. Mas o interessante é que quase ninguém na época percebeu a magnitude do momento. Não houve grande cerimônia. Não houve lamento público. As pessoas simplesmente continuaram vivendo suas vidas, porque o império já havia parado de funcionar há muito tempo. A deposição de Rômulo Augustulo foi apenas o reconhecimento oficial de algo que já era realidade. Mas aqui está a pergunta que importa de verdade. Por que isso importa para você, em 2024, no Brasil, assistindo a um vídeo no YouTube? Porque Roma não é apenas história. Roma é um espelho. O que a queda de Roma nos ensina? Primeira lição: complexidade é fragilidade disfarçada de força. Quanto mais interconectada e complexa se torna uma civilização, mais ela é capaz de produzir. Mas também mais vulnerável fica a falhas em cascata. O nosso mundo atual é infinitamente mais complexo do que Roma jamais foi. Cadeias de suprimento globais, sistemas financeiros interligados, dependência de energia e tecnologia. Uma falha em um nó pode se propagar de formas que ninguém consegue prever completamente. Segunda lição: a desigualdade que corrói a coesão social. Roma começou a entrar em colapso quando as elites se desconectaram da sorte do povo. Quando os ricos se refugiaram em suas vilae, contrataram exércitos privados e pararam de contribuir para o projeto coletivo chamado Roma. O que mantém uma civilização unida não é apenas a lei e o exército. É a sensação compartilhada de que todos estão no mesmo barco. Terceira lição: ignorar avisos é uma escolha política. Os romanos sabiam. Historiadores como Tácito e Amiano Marcelino documentaram o declínio em tempo real. Senadores debateram as causas,
reformadores tentaram agir. Mas os interesses de curto prazo, manter o poder, evitar conflito, agradar ao exército, sempre venceram a necessidade de reformas estruturais. Quarta lição: o colapso não anuncia sua chegada. A queda de Roma não pareceu para quem vivia nela o drama épico que parece para nós. Para a maioria das pessoas, foi uma sucessão de problemas cotidianos. Impostos mais altos, estradas que pararam de ser mantidas, o médico que não vinha mais, o mercado que ficou mais caro. O apocalipse raramente é apocalíptico. É burocrático, lento e banal. O que sobreviveu? E ainda assim, e isso é importante, Roma não morreu completamente. A língua latina deu origem às línguas que hoje falamos. O direito romano é a fundação dos sistemas jurídicos ocidentais. A arquitetura, a filosofia, o conceito de república, de senado, de constituição, tudo isso são heranças diretas de Roma. A Igreja Católica, curiosamente, preservou muito da estrutura administrativa romana. O Papa tem sede em Roma. O latim foi língua oficial da Igreja por 1500 anos após o colapso do Império. E talvez o legado mais intangível, a ideia de que existe uma civilização comum da qual todos participamos. Essa ideia, que está no coração da noção de Ocidente, é essencialmente romana. Roma morreu, mas Roma também somos nós. Voltemos ao início. Roma construiu o maior império do mundo ocidental. E então o perdeu, não para inimigos externos, mas para suas próprias contradições internas. Para a incapacidade de reformar suas estruturas quando ainda havia tempo. Para a preferência pelo conforto imediato em detrimento da sobrevivência no longo prazo. O segredo que fez o Império Romano entrar em colapso não é nenhum mistério escondido. Está nos livros de história. Está nas ruínas arqueológicas. Está na cerâmica mal feita do século V. O segredo é que nenhuma civilização é permanente. E as que duram mais são as que têm a coragem de olhar para suas próprias fraquezas e agir sobre elas. A questão que fica é simples e perturbadora. Quais são os sinais que a nossa civilização está ignorando hoje? Se esse vídeo te fez pensar, e aposto que fez, deixa um comentário com o que você acha que é o maior risco para a civilização moderna.